Olá, alunos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Como já é do conhecimento de vocês, devido a uma instabilidade no sistema, houve uma prorrogação dos prazos do fechamento do primeiro bimestre, então ainda há tempo para aqueles alunos que ainda não realizou todas as atividades ou realizou de forma parcial, não apenas do componente curricular de biologia, mas como de outras disciplinas, ainda dá tempo para estar fazendo. Eu quero ressaltar também a importância da realização das avaliações externas, tá? E também a importância de vocês estarem vindo retirar os materiais na escola nos respectivos horários divulgados nos grupos. Pessoal, como eu comentei na última aula, eu já postei na segunda-feira o material para estudo, para consulta referente ao Reino Fungi, e também postei aquele videozinho que eu comentei com vocês, que eu achei interessante para vocês estarem assistindo, para terem um entendimento e um aprofundamento maior a respeito do Reino Fungi, principalmente porque esse reino é muito importante economicamente falando. Eu já postei na segunda-feira, tá? Quem ainda não consultou, pode estar lá consultando, assistindo o vídeo. Essa semana eu ainda não postarei nenhuma atividade nova para dar um tempo para aqueles alunos que ainda não terminou as atividades que já foram postadas referente ao primeiro bimestre terminar, e também para vocês estarem realizando as avaliações externas. Na próxima semana eu já estarei postando uma nova atividade referente ao conteúdo que eu vou explicar para vocês hoje, e a atividade da semana que vem, ela já vai ser considerada como a nossa primeira atividade do segundo bimestre. Hoje, pessoal, nós iremos dar a introdução à botânica. Botânica é o ramo da biologia que estuda as plantas. As plantas, elas estão muito presentes em nossa vida. Elas servem para decoração, elas servem como alimento, algumas espécies são utilizadas na produção de medicamentos, aquele chazinho caseiro que a gente toma, como camomila, como erva cidreira, tudo vem das plantas, de uma espécie vegetal. Então, hoje nós começaremos a estudar as plantas, eu darei uma introdução à botânica, e para começar a explicar para vocês sobre as características gerais das plantas, eu vou começar compartilhando a minha primeira tela. Antes da gente começar a estudar as plantas, é importante que vocês visualizam, conheçam como que é uma célula vegetal. Esse vai ser o meu primeiro compartilhamento com vocês, ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar. Só um pouquinho de paciência, porque às vezes demora um pouquinho, tá? Vamos lá. Pessoal, aqui como vocês estão vendo, aqui é a imagem de uma célula vegetal. O que difere uma célula vegetal de uma célula animal? A célula vegetal, ela tem a parede celular de celulose, que é um componente que serve para dar uma certa sustentação e estrutura para essa célula. Célula animal não possui parede celular, tá? Uma outra característica da célula vegetal, que vocês estão vendo aqui, ela possui vacúolo central. Qual é a função desse vacúolo central na célula vegetal? É o controle da entrada e saída de água na célula vegetal, tá? Vacúolo central não tem célula animal, nem parede celular e nem vacúolo central. Um outro componente que tem numa célula vegetal, uma outra organela que não tem na célula animal, são os plastos. Para que servem os plastos na célula vegetal? Os plastos servem como um armazenamento de energia da célula. Normalmente, os plastos na célula vegetal armazenam amido. Então, aqui vocês estão vendo, ó,
a imagem de uma célula vegetal. Normalmente, no cloroplasto, existem o pigmento responsável pela coloração verde das plantas e também pela a captação de luz ou energia solar para ocorrer a fotossíntese, que é um evento muito importante para a vida na Terra, tá? Então, aqui vocês estão vendo, ó, cloroplasto, vacúolo central, parede celular, não tem em célula animal, apenas em célula vegetal, tá? Nos cloroplastos é onde a gente tem os pigmentos responsáveis pela coloração verde dos vegetais e também pela captação de energia solar para a realização da fotossíntese, tá? Então, aqui é o princípio, vocês estão conhecendo aqui como que é basicamente uma célula vegetal. Agora eu vou para a minha próxima tela. Agora, pessoal, introdução à botânica, eu vou falar a respeito das características gerais desse grupo. Eles são eucariontes, lembrando que uma célula eucarionte é aquela célula bonitinha, organizadinha, que vocês já sabem. Eles são autotrófos, fotossintetizantes, ou seja, eles são capazes de realizar esse evento muito importante para o equilíbrio da vida na Terra, que é a fotossíntese. Eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Como que eles realizam esse processo? Através das raízes, eles absorvem água, gás carbônico, e daí, com a união dessa água, desse gás carbônico, eles fabricam o seu alimento e liberam oxigênio, tá? Então, é um evento muito importante para o planeta. Eles são autotrófos, fotossintetizantes, são capazes de sintetizar o teu próprio composto orgânico. Eles são multicelulares, desde aquelas plantas primitivas, as mais evoluídas, eles possuem várias células, as plantas possuem várias células, e um diferencial dos fungos e dos protozoários é que elas possuem tecidos verdadeiros, ou seja, elas são capazes de formar órgãos, tá? Então, elas são todas multicelulares e possuem tecidos verdadeiros. Parede celular de celulose, tá? Normalmente, o papel que a gente utiliza vem da celulose, uma característica que só as células vegetais possuem, parede celular de celulose, reserva energética, o amido, tá? Lembra que na aula dos fungos eu falei para vocês que a reserva energética dos fungos e dos animais, ela é a base de glicogênio, e das plantas é a base de amido. Tecidos verdadeiros, como eu já comentei, elas formam órgãos, tá? A fecundação é interna, o que seria basicamente isso? O embrião, ele é protegido por uma planta-mãe, ou uma célula-mãe, que ela só libera esse embrião quando ele já tem condições de sobreviver independentemente, ele já tem condições de realizar a fotossíntese e produzir o teu próprio alimento, tá? Descedem das águas, tá? O estudo evolutivo aponta que as plantas, elas vieram das águas, tá? É a descendência das algas, e uma adaptação que as plantas tiveram para poder controlar a perca de água no ambiente terrestre foi uma epiderme de cutícula. Cutícula é um tipo de lipídio, uma camada de gordura que controla, né, a perca de água e impede a perca de água da planta em excesso. Então, para elas começarem a habitar o ambiente terrestre, elas tiveram que desenvolver essa adaptação, que é um tecido, uma epiderme de cutícula, tá? Agora vamos para a próxima tela. Pessoal, principais grupos. As plantas, elas são classificadas em 4 grupos básicos. As briófitas, elas são plantas mais primitivas, tá? Elas são plantas avasculares. O que significa isso? Elas não produzem vasos condutores para transportar suas substâncias, assim como a água. Nós temos as nossas artérias, e as plantas têm os vasos, que é como se fosse a artéria para estar transportando as substâncias necessárias para a sua sobrevivência. Então, as briófitas, elas são as plantas mais primitivas, por elas serem avasculares,
elas são normalmente muito pequenininhas. Um exemplo de briófitas que a gente já, que eu acho que todo mundo já visualizou, já viu em algum ambiente que foi, que passou, são os musgos. Normalmente em ambientes de pedras, de cachoeira, a gente vê aquela vegetação que é como se fosse tapetinhos, tá? Então, normalmente as briófitas, elas são plantas avasculares, elas não possuem vasos condutores, elas não possuem nem caule, nem folha e nem raízes verdadeiras. O exemplo mais comum desse grupo são os musgos, tá? As pteridófitas são plantas vasculares. Aí a gente já tem uma evolução. Elas já possuem vasos condutores, elas possuem raízes, elas possuem caule, elas possuem folhas verdadeiras. O exemplo mais conhecido são as samambaias, tá? As famosas samambaias, tá? Aí a gente tem as gimnospermas, são plantas que são vasculares, possuem vasos condutores, elas apresentam raízes, caule, folhas e sementes, uma novidade. O exemplo mais comum são os famosos pinheiros, muito presente em regiões frias, na região sul do país. As angiospermas, pessoal, é o maior grupo, é o grupo onde a gente encontra o maior número de espécies, e a maioria das plantas que a gente conhece, elas são as angiospermas, é o maior grupo, tá? São plantas vasculares que possuem raízes, caule, folhas, sementes, flores e frutos, tá? Elas produzem frutos. Exemplos são as orquídeas, os ipê, tá? Pessoal, normalmente o ciclo reprodutor, de uma forma geral, de todas as plantas, ele é composto por duas fases, uma fase haploide e uma fase diploide, tá? Normalmente, as plantas fanerógamas, que compreende as gimnospermas e as angiospermas, elas não dependem da água para fecundação. As fanerógamas, que são as gimnospermas e as angiospermas, elas se reproduzem também através de polinização. Elas produzem esse pólen ele é levado pelo vento ou por agentes polinizadores, tá? Então, as plantas fanerógamas, que são aquelas plantas mais evoluídas, que têm sementes, que produzem folhas, que produzem frutos, elas não dependem da água para fecundação. Já as criptógamas, que são as plantas mais primitivas, como as briófitas, elas dependem da água para fecundação. Então, assim, é, tem que entender, principalmente o processo reprodutivo, porque é o que mais é cobrado nos vestibulares, as características gerais e esse processo. O geral, para não ficar muita informação, o ciclo normalmente ele é composto por duas gerações, duas fases, uma fase haploide e uma fase diploide. As fanerógamas, elas não dependem da água para fecundação. Já as criptógamas, que são as plantas mais primitivas, como as briófitas, elas dependem da água para fecundação, tá? Então, vamos para o próximo slide. Pessoal, aqui eu fiz essas imagens para vocês, para mostrar para vocês exemplos de plantas briófitas e pteridófitas. A gente tem aqui os musgos, ó, que é como se fosse aqueles tapetinhos que eu falei para vocês, normalmente em ambiente de cachoeira. Aqui a gente tem as hepáticas aqui, que também é dentro desse grupo das plantas mais primitivas. A gente tem as pteridófitas, ó, as samambaias, que é uma planta muito popular, que muitas pessoas têm em casa, inclusive eu, de todas as plantas que eu mais gosto são as samambaias. Então, ó, esse grupo aqui são das plantas briófitas, tá? Aqui, pessoal, as angiospermas, que já são as plantas que possuem flores, tá? Normalmente, como eu falei, a maioria das plantas que a gente conhece, quando a gente vai na floricultura e compra uma rosa, uma planta para dar de presente para alguém, pode ter certeza que ela faz parte do grupo das angiospermas, tá? São bem bonitinhas. Agora vamos para o próximo. Aqui, pessoal, gimnospermas, tá? Pinheiro, tá? O exemplo que eu falei para vocês do pinheiro, que normalmente ele é muito predominante na região sul. Deixa eu voltar. Aqui é a araucária, tá? Também é muito predominante da região sul, tá? Agora, deixa eu finalizar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Um minutinho.
Então, pessoal, a aula de hoje foi a introdução à botânica, vocês conhecerem as características gerais. Depois eu estarei postando esse material para vocês no Classroom, para vocês consultarem, terem um aprofundamento, tá? E na próxima semana eu estarei postando uma nova atividade. Eu agradeço a atenção e desejo a todos um ótimo final de semana.